O dia só começa depois de uma dose de café. E esse tá uma delícia. Depois do medo, vem o mundo, já dizia Clarice Lispector. Quantas vezes a gente se deixa travar por causa das inseguranças, dos nossos medos que nós carregamos. Muitas vezes a vida, ela tá esperando que a gente jogue a próxima peça. É como um quebra-cabeça. Não. É como um xadrez. A pessoa joga a peça e você joga a outra. O jogador joga uma peça, você joga outra. A vida tá ali, jogando com você, o xadrez. E muitas vezes ela só está esperando você jogar a sua, para que a sua vida ela comece a andar, tome um rumo. Quantas vezes o medo nos pega e a gente trava ali, naquela situação. Seja o simples fato de que você gostaria de viajar ao mundo, mas você tem medo, ou você tem medo de trocar uma carreira, ou simplesmente de se enfrentar e se conhecer mais, viver esse processo de autoconhecimento, ou outros medos que existem, como por exemplo o medo de elevador, medo de avião, como eu já tive medo de avião e ainda tenho, mas eu continuo naquele processo. Aqui existem vários tipos de medo. Qual é o seu medo e o que tem te travado nesse processo? Eu já tenho me enfrentado tem várias etapas da minha vida que eu já tenho enfrentado. Alguns medos, né? Por exemplo, só de o fato de eu estar aqui, nessa câmera, eu já estou me enfrentando o meu medo. Por quê? Porque não é o fato de ter medo de ficar com medo, mas é sobre o medo do que as pessoas vão pensar, ou até mesmo do como eu estou falando, como eu falo, o que passa na cabeça delas, ou porque eu não gostaria de me expor muito ali. Deixo aqui no meu cantinho, eu não quero me expor, então pode ser que eu tenha um medo de me expor, de não querer mostrar. Mas eu entendi que a minha vida ela tem um propósito e que isso tem continuado, assim, sabe, como uma insistência mesmo ali, por que você não continua, por que você não continua, então por isso que eu estou aqui. Um dos meus medos era justamente falar em público, falar em microfone, apresentar um trabalho, eu morria de medo. Mas hoje eu tenho me desenvolvido cada vez mais. Ainda sou um pouquinho travada nas câmeras, sou. Mas o que importa é que eu estou dando esses pequenos passos. Aqui, esse YouTube não é simplesmente para eu mostrar a vida perfeita, não. É principalmente para eu mostrar o meu processo aqui no YouTube e para que eu também, através da minha vida, você se veja também através desses vídeos. Que você saiba que você não está passando por situações sozinho. Um dos medos que eu enfrentei bastante foi em 2018, principalmente, quando eu tive a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez. Para algumas pessoas, não, para elas não é medo de avião. Meu Deus, que coisa boba. Mas para mim, eu tinha e ainda tenho um pouquinho de medo. Todas as vezes que eu vou enfrentar, cada vez mais eu vou diminuindo. Mas isso faz parte do processo, né? Às vezes a gente acha que para a gente conseguir ter coragem ou viver outros processos na nossa vida, a gente precisa excluir o medo. Tá errado. A gente precisa do medo. Por quê? Porque o medo, ele é uma sobrevivência humana. Se é uma sobrevivência humana, eu preciso do medo para me defender. Porém, eu não posso deixar com que esse medo tome conta de mim. E nesse processo, para que exista coragem em mim, quando eu fui, em 2018, enfrentar o meu medo de avião, eu simplesmente carreguei uma frase que foi: vou com medo mesmo. Estou com medo, vou com medo mesmo.
Então, o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que ultrapassa o medo. E quando você ultrapassa o medo, que é uma barreira na sua vida, você descobre o mundo, assim como Clarice vem nos falar. Quando você ultrapassa o medo, né? Depois do medo vem o mundo, a gente está indo além dos nossos limites. Muitas vezes a gente só vai ver certas situações na nossa vida de crescimento depois do medo, depois que a gente ultrapassa. E lá na frente realmente a gente vai ver o mundo, porque o mundo traz o quê? Oportunidades, traz novas vivências, novas perspectivas, novas experiências na nossa vida e que a gente pode olhar para trás e dizer, meu Deus, ainda bem que eu fui com medo mesmo, porque se eu não tivesse ido, eu não iria estar aqui contando história. E cada dia mais a gente vai superando, até porque os nossos medos faz parte da nossa criança interior. Quando a gente era criança, aquilo que nos falaram, aquilo que nos reprimiram, e a gente ficou ali, naquele medo, ou naquela experiência que a gente teve de trauma, e a gente ficou naquele trauma. Mas a gente precisa mostrar para nós mesmos que é possível sim conseguir, é possível sim sonhar, é possível sim acreditar de verdade e ir além. E quando a gente ultrapassa todo esse medo, a gente descobre que a gente é forte, bem mais forte do que a gente imagina, e que os nossos medos não são fraquezas, mas são como se fosse resiliências. A resiliência, né? Faz parte da resiliência. O medo, ele faz parte para que a gente, através do medo, a gente construa resiliência. E de acordo com a nossa vida, aquilo que a gente vai ultrapassando e vivendo dos pequenos desafios, a gente percebe que existe resiliência, que a gente consegue muito mais do que a gente imaginava. Porém, eu, Larissa, sou aquele tipo de pessoa que só acredita vendo. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na minha vida e vem o medo e vem a angústia, mas eu digo, não, eu tenho que ver. Só acredito, na maioria das vezes, nas coisas da minha vida, vendo, fazendo. Porém, eu tenho dificuldade de agir por causa de muitas vezes o medo. Muitas vezes eu sou inteligente o suficiente, eu sei de tudo teoricamente, mas eu tenho dificuldade de colocar em prática. Porque muitas vezes eu deixo o quê? O medo. Mas eu cansei de deixar o medo tomar conta de mim. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são os seus medos? Você tem mostrado para você mesmo que você é capaz de ir além dos seus medos e além dos seus limites? A segunda pergunta é: o que você tem feito para ultrapassar você mesmo, dos seus próprios pensamentos limitantes? Porque o tempo inteiro, enquanto eu estava no avião, eu dizia para mim que ia acontecer alguma coisa de ruim, que não sei o que mais lá. E não aconteceu nada, graças a Deus. Não aconteceu nada. Mas tudo aquilo era da minha mente. Então, o que é que você tem feito para ultrapassar de forma prática na sua vida o seu medo? E se você já ultrapassou alguma coisa na sua vivência, você tem feito memória de tudo isso? De, nossa, se eu enfrentei isso, então eu consigo muito mais, sabe? Essa reflexão ela é muito importante nas nossas vidas, porque realmente depois do medo vem o mundo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui me ouvindo até o final desse vídeo. E não se esquece de se inscrever nesse canal e de curtir para que você veja as próximas notificações daquilo que eu vou abordar mais aqui no YouTube e de todo esse meu processo, daquilo que eu estou vivendo. E aqui eu já estou colocando em prática, hein? Estou vencendo o medo de exposição. Então é isso.